Você já se perguntou o que acontece nos bastidores do mundo espiritual? Uma guerra celestial, travada não por poder ou territórios, mas por algo tão inesperado quanto o corpo de um homem, Moisés. Sim, o maior líder de Israel foi o centro de um confronto épico entre o arcanjo Miguel e Satanás. Por que o diabo estava tão obcecado pelos restos mortais de Moisés? O que fazia esse corpo tão valioso para desencadear uma batalha nos céus? Fique até o final, porque esse mistério vai revelar verdades que vão transformar sua fé e te mostrar o poder da proteção divina. Se você quer mergulhar nesse enigma bíblico, clique no like, ative o sininho e venha comigo desvendar uma história que vai mexer com sua alma. Então vamos desvendar essa batalha espiritual épica a partir de agora. Imagine a cena: o céu em alerta, anjos em formação e o arcanjo Miguel, um dos maiores guerreiros celestiais, enfrentando Satanás, o acusador implacável. O motivo dessa batalha? Não uma alma, não um tesouro, mas o corpo de Moisés, o homem que guiou Israel para fora do Egito. Isso não é lenda, está na Bíblia. No pequeno, mas poderoso livro de Judas, versículo 9, encontramos uma passagem que deixa qualquer um intrigado. Mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo e argumentava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar julgamento de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés? O que havia de tão especial nos restos mortais de um homem que já havia morrido? Essa não é apenas uma curiosidade teológica. Essa história revela segredos profundos sobre os planos do inimigo, a proteção inabalável de Deus e lições que podem mudar sua vida hoje. Preste atenção, porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar a Bíblia como nunca antes. Para entender o peso dessa batalha, precisamos conhecer Moisés. Ele não era um líder qualquer. Moisés foi o homem que enfrentou o faraó do Egito, libertou um povo escravizado, abriu o Mar Vermelho e conversou com Deus frente a frente, como quem fala com um amigo. Ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos diretamente das mãos do Criador e guiou Israel por 40 anos no deserto, rumo à terra prometida. Sua vida foi marcada por milagres impressionantes, revelações divinas e uma intimidade com Deus que poucos experimentaram. Mas Moisés não era perfeito. No final de sua jornada, ele cometeu um erro que mudou seu destino. Em Números 20, Deus ordenou que Moisés falasse a uma rocha para que jorrasse água para o povo. Porém, tomado por frustração e raiva, Moisés golpeou a rocha com seu cajado e disse: "Acaso façamos sair água desta rocha para vocês?" Essa frase, aparentemente simples, foi um deslize grave. Moisés colocou a glória em si mesmo, em vez de dar honra a Deus. O resultado? Ele foi impedido de entrar na terra prometida, podendo apenas contemplá-la de longe antes de morrer. Mas aqui começa o mistério que vai nos levar à batalha celestial. A morte de Moisés é cercada de enigmas. Em Deuteronômio 34, 5, 6, lemos: "Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele o sepultou num vale, mas ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura." Pense nisso. O próprio Deus sepultou Moisés. Em toda a Bíblia, não há outro relato de Deus realizando um enterro. Por que o Criador do universo faria algo tão único? E por que ele escondeu o túmulo de Moisés, garantindo que ninguém, até hoje, soubesse sua localização? Esse não foi um ato aleatório. Era parte de um plano divino maior, uma proteção espiritual que logo entenderemos. Fique comigo, porque esse detalhe é a chave para desvendar o confronto nos céus. O fato de Deus esconder o túmulo de Moisés não foi apenas para evitar peregrinações ou idolatria. Era uma estratégia para frustrar os planos de Satanás. Moisés não era apenas um líder, ele era um símbolo da aliança de Deus com Israel. Seu corpo, se descoberto, poderia se tornar um ponto de veneração ou manipulação espiritual. Deus sabia disso e agiu para proteger seu servo, mesmo após a morte. Nenhum monumento, nenhuma caverna, nenhum sinal. O homem que marcou a história de Israel simplesmente desapareceu da vista humana. Isso não foi por acaso. Deus estava protegendo algo muito maior, o legado de Moisés e os propósitos eternos que ele representava. E agora vem a parte que vai te deixar de queixo caído. Chegamos ao coração dessa história. Em Judas 9, somos apresentados a uma revelação chocante, uma disputa espiritual entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés.
Não foi uma conversa casual, mas uma batalha intensa nos reinos celestiais. Miguel, conhecido como defensor do povo de Deus, enfrentou o acusador com uma única frase: "O Senhor te repreenda." Por que Miguel não usou o seu próprio poder? Porque ele sabia que a verdadeira autoridade vem de Deus. Essa batalha silenciosa, mas poderosa, revela uma verdade profunda. Até os seres celestiais mais fortes confiam no Senhor para vencer o mal. Mas o que Satanás queria com o corpo de Moisés? Por que ele estava tão determinado? Analisando as Escrituras e o contexto espiritual, podemos identificar 3 motivos estratégicos pelos quais Satanás queria o corpo de Moisés. Primeiro, impedir a glorificação de Moisés. Em Mateus 17, durante a transfiguração, Moisés aparece ao lado de Elias, conversando com Jesus. Isso sugere que ele foi elevado a um estado glorificado ou ressuscitado. Satanás, conhecendo os planos de Deus, pode ter tentado impedir essa exaltação. Assim como tentou frustrar a vitória de Cristo, ele queria bloquear a presença de Moisés na glória divina, usando seu corpo como uma ferramenta de manipulação espiritual. Transformar o corpo em um ídolo. Os israelitas tinham um histórico de idolatria. Lembre-se do bezerro de ouro em Êxodo 32 ou da serpente de bronze, que mais tarde foi adorada. O corpo de Moisés, uma figura quase mítica, poderia se tornar um objeto de veneração. Imagine o impacto: templos, peregrinações, rituais em torno de seus restos mortais. Satanás poderia usar isso para desviar o povo do Deus verdadeiro, corrompendo sua fé. Em terceiro lugar, acusar e desacreditar o legado de Moisés. Em Apocalipse 12:10, Satanás é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Ele poderia usar os pecados de Moisés, como o assassinato de um egípcio, a quebra das tábuas da lei ou a desobediência ao golpear a rocha, para questionar sua dignidade. Satanás queria lançar dúvidas sobre o legado de Moisés, tentando convencer o povo ou até mesmo o céu de que ele não era digno da graça de Deus. Esses motivos mostram a astúcia de Satanás. Ele não age por capricho, seus planos são calculados e perigosos. Mas a boa notícia é que ele não teve chance contra o poder de Deus. Apesar de toda a estratégia do inimigo, o corpo de Moisés permaneceu fora de seu alcance, protegido pelas mãos do Criador. A batalha terminou com a declaração de Miguel: "O Senhor te repreenda." Essa simples frase carrega um peso eterno. A autoridade de Deus é suprema e nada pode frustrar seus planos. Essa vitória não foi apenas sobre o corpo de Moisés, mas uma demonstração do cuidado de Deus por seus servos. Ele não apenas protege nossa alma, mas honra aqueles que lhe são fiéis, mesmo após a morte. A proteção de Moisés era física, espiritual e simbólica, mostrando que nada escapa ao controle soberano do Senhor. E isso tem tudo a ver com sua vida hoje. Essa história não é apenas um relato antigo, ela traz verdades que impactam nossa fé hoje. Aqui estão 4 lições poderosas. Foco na adoração verdadeira. Satanás queria usar o corpo de Moisés para criar idolatria. Hoje, ele tenta nos distrair com falsos ídolos, sejam objetos, pessoas ou ideias. Nossa fé deve estar centrada exclusivamente em Deus. Você já parou para pensar no que está ocupando o lugar de Deus em sua vida? A graça de Deus é maior que nossos erros. Moisés falhou gravemente, mas Deus continuou a honrá-lo. Isso nos ensina que a misericórdia divina supera nossas falhas. Não importa o erro que você cometeu, Deus ainda tem um plano para você. Você acredita que a graça dele é suficiente para te restaurar? A luta espiritual é real. A batalha pelo corpo de Moisés mostra que o mundo espiritual está ativo. Satanás tenta nos acusar, desanimar e desviar. Mas, como Miguel, devemos confiar na autoridade de Deus para vencer. Quando você enfrenta lutas, em quem você confia? Deus é nosso protetor fiel. A proteção de Moisés nos lembra que Deus guarda seus filhos em todas as dimensões, física, espiritual e eterna. Nenhum ataque do inimigo pode prevalecer contra o poder do Senhor. Isso não te dá uma paz incrível? A disputa pelo corpo de Moisés é mais do que uma história intrigante. Ela nos mostra que Deus está no controle, mesmo nas batalhas invisíveis. Quando Satanás tenta nos acusar, nos fazer duvidar ou nos desviar, podemos descansar na certeza de que o Senhor é nosso protetor. Assim como Miguel declarou, "O Senhor te repreenda." Somos chamados a confiar na autoridade divina para vencer. Essa história é um convite para viver com fé inabalável, adoração sincera e confiança no Deus que nunca falha.
Se ele protegeu Moisés até depois da morte, imagine o cuidado que ele tem por você hoje. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário. O que mais te impactou? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha comigo explorar mais mistérios da Bíblia. Que a paz do Senhor esteja com você e até o próximo vídeo. Você já sentiu que poderia estar aprendendo mais da palavra, mas falta tempo, direção ou até motivação? Já tentou estudar a Bíblia e ficou perdido, sem saber por onde começar? Imagine ter mais de 10.000 esboços prontos, temas poderosos, organizados por assunto, comentários bíblicos, devocionais, mapas mentais e ainda um gerador automático de sermões, tudo no seu celular. Esse não é só um app, é uma ferramenta de excelência cristã, feita para quem deseja mergulhar fundo nas Escrituras, se preparar melhor ou simplesmente se alimentar da palavra todos os dias. Seja você um pregador, um líder de célula ou alguém que ama estudar a Bíblia, esse é o recurso que pode transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link da descrição e descubra como fortalecer sua fé com inteligência, profundidade e direção.